Meu nome é Dalila, eu sou psicóloga do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, né? Atualmente eu trabalho no campus Januária, sou formada em terapia cognitivo-comportamental e trabalho com essa abordagem no atendimento a adolescentes do ensino médio integrado e a adultos do ensino superior, né? Esse é um vídeo curto e nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre as emoções, né, e sobre quando procurar ajuda profissional, né, quando suas emoções se encontram desreguladas, quando você não é capaz, né, de lidar de uma forma satisfatória com as suas próprias emoções. Primeiramente, o que são emoções, né? As emoções, elas são estados mentais, né, que resultam em modificações no nosso organismo, né, em função de modificações percebidas no ambiente onde a gente vive, né. Então, o primeiro ponto a se considerar é que a forma que eu percebo o ambiente onde eu vivo, a forma como eu percebo as situações que eu vivencio, influencia em como eu me sinto e como eu me comporto também, né? Então, as nossas emoções muitas vezes são explicadas pela forma como a gente percebe as situações que a gente vive, né? Essas emoções, elas direcionam nossos comportamentos, né? E elas nos ajudam a nos adaptarmos, né, às modificações ocorridas nesse ambiente, né? Então, nem sempre essas emoções vão nos levar a comportamentos satisfatórios e nem sempre essas emoções que a gente vai sentir vão ser emoções satisfatórias, emoções agradáveis, né? Porque a gente tem emoções que são consideradas positivas e emoções negativas, portanto, emoções que podem ser agradáveis ou não, né? Mas o importante entender é que todas as emoções, né, que a gente experimenta são emoções que têm uma função, que têm uma utilidade, são emoções que muitas vezes servem para nos proteger e muitas vezes garantir a nossa sobrevivência, né? Por exemplo, o medo. O medo é uma emoção que a maioria das pessoas não gosta, né, de sentir, né? Mas pensa aí, em uma situação, se eu não tivesse medo de altura, se eu não tivesse medo de um penhasco, se eu não tivesse medo, né, de um animal selvagem, né, eu não iria fugir dessas situações e, consequentemente, eu não iria garantir a sobrevivência da minha espécie, né? Se a gente não sentisse medo, a nossa espécie ela já teria sido extinta há muito tempo. Então, o medo é um exemplo de emoção que é importante para garantir a nossa sobrevivência. Como eu falei dessas emoções, se você me perguntar, Dalila, quantas emoções existem, quantas emoções somos capazes de sentir, né? Eu não saberia responder. O que eu sei é que alguns teóricos, né, das emoções, alguns psicólogos que estudam as emoções, identificaram 6 emoções básicas, né? Alguns identificaram 7, mas a gente considera para estudo mesmo 6 emoções básicas, que são medo, raiva, tristeza, alegria, nojo e desprezo. 6 emoções básicas. Por que emoções básicas? Porque são emoções também chamadas de emoções primárias que estão presentes em todos os seres humanos. Todos os seres humanos, independente da cultura, né, que esteja inserido, é capaz de exibir essas 6 emoções que eu acabei de falar. E todas essas emoções são identificadas no comportamento, na fisionomia dessas pessoas. Por exemplo, eu sou capaz de identificar pela fisionomia de uma pessoa se ela está com raiva, se ela está feliz, se ela está triste, né? Então, nesse sentido, são consideradas emoções básicas presentes em todos os seres humanos, independente da cultura. Já existem outras emoções chamadas de emoções secundárias, que são emoções que podem variar de acordo com a cultura, né? Como a culpa, como a vergonha, né? Então, essas emoções, elas não vão estar presentes em todas as culturas, em todas as pessoas, elas podem variar. Falando dessas emoções, né? Você pode me perguntar, Dalila, eu posso educar minhas emoções? Sim. A gente pode aprender a lidar com as nossas emoções, né? Desde quando a gente nasce, o bebezinho lá, ele já começa a expressar algumas emoções, né? E a partir do momento que a gente vai se desenvolvendo, a gente pode começar a aprender a lidar melhor com essas emoções, porque nem sempre elas são agradáveis e nem sempre a gente vai saber lidar com elas,
né? Então, a educação emocional ela é importante nesse sentido. Ela é importante para me ajudar a ser uma pessoa mais eficiente, mais produtiva. Ela é importante para me ajudar a mudar comportamentos, a mudar atitudes. Então, se eu consigo conhecer, identificar minhas emoções, eu posso desenvolver a empatia, que é muito importante para eu aprender a lidar com a emoção do outro. É muito importante para eu desenvolver relacionamentos mais saudáveis, mais satisfatórios. É importante também para eu poder aprender a administrar situações de estresse, situações de ansiedade, né? Então, a educação emocional, ela está aí para garantir que a gente possa, né, de alguma forma, funcionar de uma forma mais produtiva, para que a gente possa desenvolver relacionamentos mais saudáveis e, de alguma forma, para a gente ser mais feliz, né? E quando, Dalila, eu preciso procurar a ajuda de um profissional, né? Digamos que se você não está conseguindo administrar, né, de uma forma satisfatória suas emoções, ou de alguma forma você tem experimentado emoções negativas com muita frequência, com muita intensidade, né, tem enfrentado situações de tristeza profunda durante muitos dias, uma raiva muito intensa, ou um medo que dura muito tempo, um medo de diversas situações, já é o momento de você procurar a ajuda de um profissional da saúde mental, que pode ser um psicólogo ou um psiquiatra, né? Muitas vezes a gente costuma associar o trabalho desses dois profissionais. O psicólogo, ele entra com a psicoterapia, onde ele vai ajudar, né, o paciente a adquirir recursos para poder lidar com essas emoções e com as situações fontes de sofrimento. E o psiquiatra, né, é um outro profissional da saúde mental que muitas vezes ele vai entrar com a avaliação da necessidade de uma medicação. Por que a medicação? Porque em algumas situações o nosso organismo, o nosso cérebro, né, não está produzindo os neurotransmissores necessários para o nosso bem-estar, né, como adrenalina, serotonina, noradrenalina. Então, às vezes, é preciso uma medicação para poder trazer uma certa estabilidade para o paciente e, através dessa estabilidade, o psicólogo pode entrar com a psicoterapia e ajudar esse paciente, né, com esses dois tratamentos, uma mudança, né, aí, comportamental e a uma qualidade de vida. No meu caso, que eu sou psicóloga do Instituto Federal e trabalho com estudantes, eu faço psicoterapia? Não, né? Geralmente a gente não faz psicoterapia no ambiente escolar, a gente trabalha com atendimentos mais breves, né, na modalidade mais de aconselhamento psicológico. Como eu falei no início desse vídeo, eu sou formada em terapia cognitivo-comportamental e eu atendo alunos com base nessa abordagem. Caso o aluno apresente uma necessidade de um acompanhamento maior, ele apresente questões emocionais mais profundas, né, que precisam de uma psicoterapia, eu encaminho para o outro psicólogo, um psicólogo que vai trabalhar com psicoterapia, e encaminho muitas vezes para o psiquiatra também quando eu percebo que há necessidade de uma avaliação para a introdução de uma medicação, né? No contexto escolar, né, a terapia cognitivo-comportamental que eu utilizo, como é que ela funciona? Primeiro, a terapia cognitivo-comportamental, ela entende que a forma como eu percebo uma situação influencia como eu me sinto e como eu me comporto. Né? Como eu falei no início do vídeo, era importante a gente entender que a percepção que eu tenho das situações é importante para explicar como eu me sinto, né? Então, a partir disso, a gente entra com a técnica de regulação emocional, que é chamada reestruturação cognitiva, que é o quê? A gente ajuda o estudante a identificar as situações que são fontes de sofrimento, como ele pensa, como ele percebe essa situação e, consequentemente, como ele se sente, como ele se comporta. Em muitos casos, a forma que esse estudante percebe a sua vida, as situações fontes de sofrimento, são formas distorcidas, influenciadas por crenças que ele desenvolveu ao longo da vida dele. Então, o papel do psicólogo cognitivo-comportamental nesse contexto é ajudar esse estudante a identificar esses pensamentos distorcidos, a modificá-los e, consequentemente, isso resulta numa mudança emocional e comportamental e ele vai passar, né, a funcionar de uma forma mais eficiente a partir disso. Outra questão, a maioria dos casos que eu atendo são casos de ansiedade, cerca de 96%, e casos de depressão.
Então, na ansiedade a gente maneja muitas vezes sentimentos de medo. É muito comum na ansiedade a gente encontrar sentimentos de medo, de insegurança, sentimentos de que não vai dar conta. A gente percebe também em alguns casos de depressão uma raiva muito grande, uma tristeza muito profunda, né? Nem sempre na depressão a gente vai encontrar só a tristeza profunda, muitas vezes é uma raiva muito grande, uma irritabilidade muito grande, um desânimo. Então a gente maneja esses sentimentos, essas emoções, né? No caso são mais emoções. A gente maneja essas emoções através da reestruturação cognitiva, que foi o que eu acabei de falar, mas também através da introdução de outras técnicas de regulação comportamental. Por exemplo, eu gosto muito de utilizar meditação, principalmente a meditação baseada em mindfulness, que é a atenção plena, a consciência, a aceitação, é muito eficiente. Gosto de utilizar também técnicas de relaxamento. Gosto do relaxamento muscular progressivo de Jacobson, que é muito bom. E exercícios respiratórios. Assim, eu gosto muito de trabalhar com os estudantes a respiração diafragmática, né, que é a respiração mais adequada, né, mais eficiente e que tem trazido resultados muito bons, né, em casos de ansiedade, né? Outra questão, além dessa ajuda de um outro psicólogo, às vezes a ajuda de um psiquiatra, que eu preciso, né, contar com a parceria desses profissionais, dentro do contexto escolar também eu conto, né, com a parceria dos profissionais do setor de saúde da instituição, com a participação também da assistente social, e também conto com a participação, com a parceria, né, nesse trabalho de professores, né? É muito importante no manejo da ansiedade, da raiva, da tristeza, de outras emoções aí negativas, né? Embora úteis, é muito importante a participação também dos professores de literatura, dos professores de artes, dos professores de educação física, né? Porque através desse contato com a arte, do contato com o corpo, né, o estudante muitas vezes é capaz de identificar emoções e aprender a lidar melhor com elas também, né? Então a participação, a parceria com esses profissionais também é muito importante. Outro ponto também muito importante dentro do meu trabalho, né, já que eu lido com emoções o tempo inteiro, é a parceria com a família, né? Principalmente no caso dos adolescentes, é muito importante que a família esteja junto nisso, é importante que a família entenda, né, sobre as emoções, sobre como trabalhar a educação emocional em casa. É muito importante, né, trabalhar junto com essa família aspectos da adolescência, né? O que acontece com essa fase? Quais as reações emocionais e comportamentais mais esperadas? O que não é esperado? O que já se mostra como disfuncional e, nesse caso, até exige, né, uma atenção profissional? Né? Então, é importante trabalhar com a família no sentido de identificar essas emoções, identificar esses comportamentos disfuncionais e, assim, encaminhar para o profissional. Porque geralmente é a família que está mais próxima desse adolescente e consegue, muitas vezes, identificar de uma forma, né, rápida o que está acontecendo com ele e a necessidade de procurar ajuda profissional. Então, esse vídeo foi um vídeo para falar um pouco dessas emoções e dessa necessidade, né, de procurar ajuda emocional, né, compreender sobre a educação emocional, sobre a importância, né, de um funcionamento mais eficiente, de lidar com essas emoções para ter relacionamentos mais saudáveis e ser mais feliz. Então, caso você precise de ajuda profissional, caso você tenha se identificado com a situação que eu descrevi, onde é necessário pedir ajuda, peça ajuda, vá fazer psicoterapia, né? Vá desenvolver recursos e estratégias para aprender a lidar um pouco melhor com as suas emoções, né? E eu vou deixar anexado a esse vídeo algumas indicações também de filmes e livros para quem quiser e para quem tiver interesse no tema, tá? Então, por hoje é só, né? Até a próxima!